Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou passando aqui nessa manhã de domingo maravilhosa para falar um pouquinho, da nossa palavra, fazer uma reflexão do nosso pão diário. E muito interessante que hoje ele fala sobre o que queremos ouvir. E é muito interessante, né? Porque a gente sempre quer ouvir o que nos beneficia. E a palavra diz o seguinte: somos humanos e tendemos a buscar dados que amparem as nossas opiniões. Ou seja, a gente está sempre querendo ter razão. A gente está sempre querendo que as nossas opiniões prevaleçam, sempre que as nossas opiniões estejam certas ao nosso ver, né? E às vezes nos falta humildade para ouvir o próximo, né? Ouvir o direcionamento de alguém, quando esse direcionamento vai de encontro ao que a gente pensa, a nossa opinião, né? As pesquisas demonstram que somos 2 vezes mais propensos a procurar informações que apoiem os nossos posicionamentos. Ou seja, muitas das vezes nós sabemos que não estamos no caminho certo, nós sabemos que não estamos certos, mas a gente quer ter razão e a gente fica procurando alguma coisa para sobrepor, né, tudo que está sendo dito, para que nós saiamos dessa situação na certeza de que eu estava com a razão, né? Então, o que a gente precisa refletir aqui é que a gente precisa ter mais humildade para reconhecer quando está errado e pedir desculpas, sim, e reconhecer, realmente estou errada, realmente não era por esse momento, não era por esse caminho, né? Nesse momento eu refleti dessa forma, mas depois, analisando melhor, eu vi que não estava, né, coerente. Então, assim, a gente precisa ter essa humildade aflorada para que a gente tenta se redimir a cada dia dos nossos do que não foi bom, né? Do que não estava legal, enfim. Comprometidos com nossas próprias opiniões, evitamos pensar em questões colocadas por posições opostas, que é exatamente o que eu acabei de falar, né? Esse foi o caso do rei Acabe, de Israel, quando ele e Josafá, rei de Judá, discutiram sobre ir ou não à guerra contra Ramote-Gileade. Acabe reuniu 400 profetas, indicados por ele e que assim diriam o que ele queria ouvir. Ou seja, pessoas que tinham a mesma opinião que ele, né? Então ele queria ouvir o que já estava proposto por ele. E essas pessoas que ele, né, decidiu levar são pessoas que jogavam-se no time dele, apoiava tudo que ele fazia, que ele dizia. E essas pessoas que ele juntou eram para ajudá-lo, né, a decidir tudo. Cada um respondeu que sim, dizendo: Deus entregará o inimigo nas mãos do rei. Josafá perguntou se havia um profeta escolhido por Deus, por meio de quem pudessem perguntar ao Senhor. Acabe foi relutante, pois o profeta de Deus, Micaías, nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Isso a gente precisa ter muito cuidado também, né? Temos que ser profetas de bênçãos, não profetas de coisas ruins. De fato, Micaías indicou que não seriam virtuosos e que o povo seria espalhado pelos montes. Olha que coisa estranha, né? Então, se você tem alguém que joga diferente, né, do seu time, comece a refletir. Lendo essa história, vejo que também tendo a evitar o conselho sábio, se não for o que quero ouvir. No caso de Acabe, ouvir seus homens, sim, 400 profetas, foi desastroso. Disponhamo-nos a buscar e ouvir a voz da verdade, as palavras de Deus na Bíblia, mesmo quando elas contrariam nossas preferências pessoais.
Então, é muito interessante essa passagem, porque quando a gente está buscando a fazer o que é certo e não o que é fácil, e quanto mais você conhece as escrituras e você quer colocar em prática cada coisa que você aprende, né? Muitas das vezes a gente precisa renunciar o tempo todo. Porque são muitas coisas que a gente faz errado hoje, infelizmente, né? Nós fomos criados dessa forma e hoje você faz errado, mas você está tendo a oportunidade de, quando você aprende nas escrituras o que é certo, você começa a se incomodar quando você continua fazendo algo que não está nas escrituras, né? Do que Deus deixou pra gente como o melhor caminho. E a renúncia, ela é muito desafiadora, a gente sabe. Renunciar a cada dia, a cada momento. Eu, por exemplo, eu estou num propósito que eu fiz com Deus de 0 açúcar. E eu estou nesse propósito desde o dia 2 de janeiro, foi quando eu comecei esse propósito. E assim, cada vez que eu vejo algo gostoso, que eu sou apaixonada por doce, sempre fui. Cada vez que eu vejo um doce, um bolo, um pudim, um bolo de chocolate, um chocolate, eu falo, caraca, que vontade de comer. Mas eu preciso renunciar. Renunciar a cada dia, a cada momento. E é muito desafiador, literalmente. Mas quando você tem um propósito, quando você sabe exatamente o que você quer, qual o caminho que você precisa seguir, né? A renúncia, ela é vista de uma outra forma, né? Como uma forma de vida e não uma forma de morte. Então, que a gente precisa pensar sobre isso. Não é fácil renunciar muitas coisas de nossas vidas, né? Mas a gente precisa renunciar, né? Para que Deus entre, para que Deus faça a revolução acontecer, para que Deus realmente esteja conosco. E quando Ele vê o seu sacrifício, Ele com certeza te abençoa muito mais, tá? Isso faz parte do processo. E aqui diz o seguinte: Senhor, ajuda-me a buscar e a seguir o teu conselho. Ou seja, o que realmente Deus fala conosco o tempo todo, mesmo que isso doa. Mesmo se contrariarem meus desejos ou o senso comum. Que é exatamente o que eu acabei de falar. Então, quando a gente busca seguir a palavra, busca colocar em prática o que você aprende nas escrituras, quando você busca fazer as coisas certas e não o que é fácil, você começa a renunciar, e Deus ama isso quando a renúncia acontece. O conselho de Deus é confiável e sábio. Não, obrigada. Mais uma renúncia aqui, um bolo de aipim. Então, assim, minha sogra faz é maravilhoso, mas é uma renúncia, né? Eu escolhi não comer doce. E vida que segue. Então, assim, o que eu quero deixar para você hoje de reflexão? Muitas das vezes, o que você quer ouvir de alguém é algo da forma que você decidiu, que você tem a sua percepção, que você tem a sua opinião sobre, mas nem todas as vezes você vai ouvir o que você quer ouvir. Você vai ouvir a verdade. Tem um ditado que diz que amigo não é aquele que concorda com você sempre. Amigo é aquele que te mostra o que é certo, independente das circunstâncias. Amigo não é aquele que passa sua mão na cabeça. Amigo é aquele que puxa sua orelha também, né? Então, o pai, a mãe, da mesma forma. Pai e mãe também é aquele que vai te corrigir sim na hora que você precisa de uma correção. E ele vai te abraçar, te beijar, te reconhecer, te elogiar quando você também fizer a coisa certa. Então nós precisamos ter a sabedoria diferenciada de aprender a ouvir mais, falar menos. Ouvir mais, refletir mais e ter certeza absoluta do que o que você hoje está colocando, o que você acha que é certo para você, é realmente o certo. Então não é só você ouvir o que você quer, é ouvir o que realmente é necessário para esse tempo, tá? Quero deixar um beijo para você, quero te desejar um domingo abençoado, cheio de muitas conquistas e muitas vitórias, que você seja a luz por onde você passar, né? E que você comece a observar o que tem acontecido na sua vida a partir de hoje, tá? Se você realmente está disposto a ouvir e se redimir, né, das coisas que você faz que não são certas,
para renunciar a cada dia. E a cada dia mais que você renuncia, mais próximo de Deus você estará, mais próximo do seu propósito você estará, mais próximo das bênçãos do Senhor você estará. Grande beijo para você, que Deus te abençoe tremendamente.